Nessa videoaula, nós vamos ver como que a gente trabalha um sistema de controle de estoque para que eu possa, quando lançar uma venda aqui, né, ele mostrar para mim a saída, né, a entrada, o total e também saber se eu tenho ou não um valor no total. Para tanto, eu tenho duas planilhas. A planilha fato, onde realmente vão acontecer as ações, e a dimensão, que me dá o tamanho da minha tabela. Então, dentro da minha loja, eu posso vender apenas esses 10 produtos aqui. Para começar, eu preciso saber então como preparar essas minhas bases de dados. Eu vou começar com a tabela dimensão. A tabela dimensão, ela vai me dar o saldo inicial, entrada, saída e o total. Eu preciso saber então quanto que eu tenho de total para ser vendido. Para fazer isso, é uma conta simples. Eu coloco o sinal de igual, pego a valor que estiver na entrada, mais o valor do saldo inicial, menos as saídas. Lembrando que como isso aqui é uma adição, tanto faz começar B2 e C2 ou C2 e B2, tanto faz, né? Mas sempre por último eu vou colocar o saída para que faça o cálculo. Vou dar o Enter, pronto, já fez o cálculo e agora eu faço essa ação aqui. Pronto. Então, essa minha primeira parte está sim, está feita. O que eu vou fazer agora é trabalhar com a tabela fato. Então, essa tabela fato, ela tem as seguintes ações para mim. Ela tem a data da venda, né? Vou colocar só data da ação, para ficar mais fácil para a gente entender. Data da ação. Então, eu tenho a data da ação. Essa ação vai ser entrada ou saída, o produto e a quantidade. Bem, a data da ação, ela tem que ser digitada. Então, eu vou colocar tipo 20/1/2023. O tipo vai ser esse daqui, ó. Ou vai ser uma entrada, ou vai ser uma saída. Para fazer isso ficar fácil, eu vou vir aqui onde está escrito, né? Para poder jogar dentro do campo tipo. Vou em dados, validação de dados. Vou permitir uma lista e ela vai estar escrito, ou vai estar escrito entrada, ou vai estar escrito saída. Pronto, então aqui agora eu tenho entrada e eu tenho saída. O produto será esses produtos que a minha loja vende. Então eu vou selecionar de mouse até impressora e vou dar ele o nome de produtos. Pronto. Venho aqui em produto. Vou criar uma validação de dados também. Vou pedir uma lista. E como eu já criei a lista, né? O intervalo, eu aperto F3 e pego aqui a lista produtos. Pronto. Olha ali. E a quantidade eu vou ter que digitar, né? Porque eu não sei quanto que as pessoas vão querer fazer a ação. Feito isso, agora eu vou transformar esse dado aqui. Opa! Eu vou transformar esses dados em uma tabela. Como que eu faço isso? Eu seleciono todo ele, vou em página inicial, formatar como tabela e vou escolher a tabela aqui qualquer. Vou colocar essa laranja aqui. Pronto, tá aqui. Bem, daí eu preciso fazer o seguinte. Eu quero que quando aqui, ó, na tabela fato, o tipo for entrada e o produto for, sei lá, no caso gabinete, né? Ele coloque dentro aqui do gabinete o valor da quantidade. Para isso,
eu vou utilizar a função soma-cs. Por que eu vou utilizar a função soma-cs? Porque eu tenho dois critérios, o critério de produto e o critério de entrada. Só um adendo. Eu sei que aqui está escrito gabinete. E gabinete está aqui, ó. Só que como eu quero fazer com que essa minha planilha ela pegue valores de maneira randômica, eu vou começar na primeira célula aqui, ó, de entrada. Aí eu começo igual soma-cs, abro parênteses, e para ficar fácil, eu vou utilizar o assistente aqui no f de x. O que ele pede primeiro? O intervalo de soma. Então, intervalo de soma, vou aqui na tabela fato e vou pegar a coluna quantidade. Daí ele vai pedir o outro critério. Então, eu tenho dois critérios, o critério produto e o critério entrada. Eu vou fazer primeiro pelo produto, para ficar fácil. Ó. Então, venho aqui no fato, pego o critério produto da tabela fato, e o critério que eu quero é o mouse. O outro intervalo vai ser o tipo, e aqui no tipo eu quero que seja escrito a palavra entrada. Pronto, está feito. Nota que está zero, por quê? Porque eu não tenho nenhum mouse. Se eu for aqui agora no fato, ó, der um tab, colocar então dia 20/1/2023, colocar aqui entrada, colocar aqui mouse e pedir para colocar uns 30 mouses, olha o que vai acontecer aqui no dimensão. Pronto, ó, ele colocou e já fez o saldo. Bem, como todos os outros vão ser iguais, basta eu dar um duplo clique aqui, ó, pronto, ele já gerou. Para fazer saída, o procedimento é o mesmo. Então, eu vou vir aqui na planilha onde eu criei a função, aperto F2, copio a fórmula, aperto o ESC para cancelar, venho aqui em saída e dou um Ctrl V. Só que agora, aqui é o seguinte, só preciso trocar a palavra entrada por saída. Prontinho. Já está feito a minha tabela. Tá? Então, eu vou vir aqui de novo no fato. Agora, vou fazer uma saída. Vou vir aqui no saída, 20/1/2023. Gente, essa data aqui não tem problema, tá? Você pode colocar qual você quiser. Vou colocar saída, vou colocar aqui mouse e vou jogar aqui 80 mouse. Então, agora, notem que na saída entrou mouse. Só que no meu total eu tenho menos. Eu não posso deixar desse jeito. Por quê? Porque a minha empresa, a minha loja, quando ela chegar num valor negativo, ela não pode vender, porque eu não tenho esse produto. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou selecionar essas células aqui, lembrando que é só onde eu quero que seja colocado o dado. Vou no menu Dados, Validação de dados. O que eu vou fazer aqui é o seguinte, eu quero que ele conte, né, nessa tabela aqui, na tabela de dimensão, se na minha coluna de total eu tenho algum valor negativo, ou seja, menor que zero. Então, qualquer valor que seja menor que zero, ele tem que bloquear para mim, porque não tem como eu vender um valor menor que zero. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, seleciono aqui, vou no validação de dados e, como eu quero que ele conte se existe ou não valor de zero, eu vou ter que utilizar a função conte-se. Então, eu vou aqui no personalizado e vou colocar lá, igual conte.c. Então, o que eu tenho que contar? Eu tenho que contar se na minha tabela de dimensão, na minha coluna E, eu tenho um valor menor que zero. Tem que colocar entre aspas porque ele está lendo a informação.
E se ele encontrar, eu vou colocar igual a 0. Vou copiar isso daqui para depois jogar aqui na função para vocês. Prontinho. Então, aqui eu vou dar um Ctrl V. Então, isso daqui é a fórmula. Melhor, é a fórmula para analisar valores quando negativo. Note que aqui, ó, ele ficou essas marcações. Por que que ele ficou essas marcações? Porque como eu já tenho aqui, ó, um valor negativo, ele está entendendo que isso aqui está errado. E como que eu tenho que fazer agora para que essa tabela funcione? Eu vou vir aqui, ó, vou apagar esses valores, vou excluir. E note que na minha dimensão, né, ele voltou aqui, ó, a ficar positivo. Então vamos fazer um cálculo aqui. Vou colocar aqui uma data. Vou falar que eu quero uma saída do mouse e vou colocar aqui 300. Olha lá, ó. Ele fala que não pode. Então eu vou pedir para cancelar. E vou vir aqui colocar uma entrada e vamos jogar aqui 300. Agora sim. Bom, só um adendo que eu esqueci. Vou vir aqui nele, voltar no validação de dados e vou pedir para colocar um alerta de erro, para que a pessoa entenda o que é aquele erro. Então eu vou colocar aqui, ó, estoque dentro do alerta de erro e vou colocar estoque insuficiente. Prontinho. Agora, eu vou fazer aqui uma outra tabela. Então, vou apertar o Tab, vou colocar lá dia 20/1/2023. Vou colocar uma saída. Vou pegar aqui gabinete e vou jogar 600. Olha lá, não posso colocar porque eu não tenho 600 gabinetes. Vou pedir para cancelar. Vou colocar uma entrada e vou colocar aqui 600 gabinetes. Agora, eu vou fazer uma compra de gabinete, ó, 20/1/2023. Vou colocar uma saída, vou pegar aqui o gabinete e vou pedir para comprar 400. Prontinho. Por que que ele aceitou? Porque agora, ó, ele mostra para mim que eu tenho ainda gabinetes em estoque. Bom, pessoal, é isso, tá? Qualquer coisa, vocês podem me mandar um e-mail, certo? Obrigado e até a noite.